grande apóstolo Paulo, ele fez discípulos e os instruiu acerca do porvir, dos perigos que esse mundo nos oferece e do comportamento esperado, não só esperado por ele, mas esperado por Deus em relação a nós. Certa feita, ao escrever uma carta ao discípulo Timóteo, discípulo amado, que ele tinha como filho, ele manifestou num misto quase que de oração e recomendação, dizendo assim: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra. Em outras traduções diz assim: torna-te padrão dos fiéis, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Num tempo em que estamos tão carentes, em que está cada dia mais difícil encontrar pessoas que possa ser exemplo, num tempo em que cada dia passa as situações vão piorando e demonstrando a vida, muitas vezes, total desrespeito ao próximo. Num tempo assim, em que nós anunciamos que nós somos cristãos, devemos demonstrar através da nossa vida atitudes diferentes das que o mundo apresenta. Ora, no caso, Paulo exorta Timóteo dizendo de uma forma bem clara, objetiva, para que ele fosse padrão, ou seja, um modelo a ser seguido no seu modo de falar, no seu modo de proceder, no seu modo de amar, na sua maneira de fé, inclusive com relação à sua pureza enquanto pessoa. E uma pergunta, ela ecoa para nós, ecoa nos dias de hoje: a forma com que temos vivido tem demonstrado essa qualidade para que os outros possam nos seguir? Ou seja, temos sido homens, temos sido mulheres que são considerados modelo a serem seguidos? Essa é uma pergunta a ser respondida nessa noite, entre você e Deus. Pensando nisso e em quais as orientações práticas deveriam ser dadas ao povo de Deus, o Senhor me levou a um texto que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, verso 25 a 37, você que me acompanha em casa, abra a sua Bíblia, aqueles que trouxerem, quem não trouxe, tem aí os dois telões que vão estar reproduzindo, Lucas 10, 25 a 37, e nós vamos nos tirar algumas lições desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou para o outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar?
Senhor, tua palavra é viva e eficaz, então importa que o Senhor me anule e fale pelos meus lábios. Palavras não de persuasão humana, mas palavras de poder, que transformem nossas vidas, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? O texto bíblico tem que entender o contexto. Ali nós estamos falando que o Senhor está fazendo um relato, como uma parábola, de uma pessoa que foi assaltada num caminho entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém e Jericó é entre 25 a 27 quilômetros. Mas é uma estrada tremendamente íngreme. Para vocês terem ideia, Jerusalém fica cerca de 800 a 900 metros acima do nível do mar. Jericó já é uma cidade abaixo do nível do mar. E é uma estrada cheia de pedras, cheia de perigo. Então é nesse contexto que se passa o ocorrido. O texto bíblico deixa claro que a intenção do intérprete da lei, quando vem conversar com Jesus, através da sua pergunta a Jesus, era pôr Jesus à prova para tentar pegá-lo. Agora, observem, Jesus devolve a pergunta que foi feita para ele. Está na lei, mas ele apimenta um pouco a devolução da pergunta. A devolução da pergunta vem assim: como você interpreta a lei? No caso, o intérprete da lei, ou seja, o fariseu, responde citando a lei. Ou seja, ele pega o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e repete a lei, mas acrescenta uma expressão dizendo assim: olha, de todo o teu entendimento. Notem que o fariseu vai além da lei. Pois se olharmos os textos, se nós formos no Velho Testamento e olharmos os textos que falam a respeito disso, você vai encontrar que Moisés fala força e não entendimento. No texto original está escrito assim, ó: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. O problema é que não dá para entender Deus senão por revelação. Ou seja, só entendemos Deus à luz do Espírito Santo. Entendam, a questão tratada aqui diz respeito à vida eterna, que é diferente de existência eterna. Existência eterna todos têm. Aqui nós estamos falando de vida eterna. A vida eterna é o assunto mais importante da existência humana, pois viver não é o fim, mas é o meio, ou seja, a vida é uma oportunidade, e é isso que nós estamos tendo hoje aqui e agora. Ou seja, todo mundo aqui está respirando, todo mundo, eu acho que não tem ninguém aqui com batimento cardíaco zerado, está todo mundo vivo. Então hoje nós estamos na oportunidade dada por Deus. Veja, o intérprete da lei começou a justificar-se. Ele, porém, querendo justificar-se, diz o texto, mas Jesus não o acusou de nada. Jesus até concordou com a resposta dele. E existe aqui uma verdade que a gente tem que guardar de uma forma bem séria. Todas as vezes que nós nos aproximamos de Jesus para tentar pegá-lo, na realidade é Ele que pega a gente. Entende? E é isso que eu desejo nesse momento. As pessoas que estão me ouvindo aqui nesse auditório, as pessoas que estão me ouvindo em casa, que Jesus te pegue, que Jesus efetivamente te pegue de um modo tremendo. Quando vamos até Jesus para testá-lo, é Ele que nos testa. Ou seja, Jesus tem uma capacidade incrível de nos desnudar. Não dá para a gente nos esconder diante de Jesus. Ou seja, o problema desse fariseu estava na interpretação, pois quando interpretamos sem revelação, sem o Espírito Santo, nós trazemos para a interpretação o nosso pecado, aquilo que Deus não disse. E isso inclusive é o grande problema dos ateus, trazer para a interpretação bíblica o seu próprio pecado. Não entenderem que a Bíblia se lê à luz do Espírito Santo, se compreende à luz do Espírito Santo. Ele não é pura e simplesmente um material didático ou um livro de história.
Na realidade é o livro santo, é a oportunidade, é a palavra do Senhor falando com a gente. Se nós entendermos isso, isso muda tudo. Entendam, meus amados, tanto o sacerdote como o levita citados no texto, ao verem um moribundo, pensaram em si próprios. Talvez eles pensassem assim: olha, eu não posso tocar, porque vai que ele está semi-morto, mas de fato ele está morto, eu vou me contaminar. Eles estavam pensando na lei judaica. No caso, vemos aqui operar-se em razão do pecado, porque essa é a explicação, aquilo que o Mário Sérgio Cortella chama de ética da conveniência. Eu li alguns anos atrás um livro chamado Ética e Vergonha da Clara, que o Mário Sérgio escreveu junto com o Clóvis de Barros Filho. E ele tem um textinho maravilhoso que diz assim que em uma corrida de cross country, o queniano Abel Mutai, medalha de ouro nos 3.000 metros com obstáculos em Londres, estava a pouca distância da linha de chegada. E confuso com a sinalização, ele parou para posar para as fotos, pensando que já tinha cumprido a prova. Logo atrás vinha um outro corredor, um espanhol chamado Ivan Fernandes Amaya. E o que esse espanhol fez? Ele começou a gritar para o queniano para que ele ficasse atento. Mas esse não entendia aquilo que estava acontecendo, ou seja, ele pensava que já tinha cruzado a linha de chegada. O espanhol então não teve dúvida, empurrou na direção da vitória. Bom, afora o incrível fair play representado, há uma coisa maravilhosa que aconteceu logo depois desse fato. Com a imprensa toda ali presente, um jornalista aproximou-se o microfone do corredor espanhol e perguntou: por que o senhor fez isso? O espanhol explicou: isso o quê? Ele não havia entendido a pergunta. E na realidade o meu sonho é que um dia possamos ter um tipo de vida comunitária em que a pergunta feita pelo jornalista não tenha mesmo sentido, não possa ser entendida, pois não pensou ele que houvesse outra coisa a ser feita que não aquilo que ele fez. Ou seja, o jornalista, não se conformando, ele insistiu: mas por que o senhor fez isso? Por que o senhor deixou o queniano ganhar? Eu não deixei o queniano ganhar, ele ia ganhar. O jornalista então, inconformado, ainda continuou: mas o senhor podia ter ganho, estava na regra e ele não notou. Mas qual seria o mérito da minha vitória, qual seria a honra do meu título se eu quisesse que ele perdesse? E ele ainda continuou dando um retoque final. Ele diz assim: se eu ganhasse desse jeito, o que eu ia falar para minha mãe? Sabe? Ética e vergonha na cara. Sabe? Eu lembro que há muitos anos atrás eu estava assistindo uma Rede Globo de manhã, uma partida de vôlei entre a seleção brasileira e a seleção alemã. E houve uma disputa de um ponto e visivelmente uma bola brasileira passou fora da trave. Mas o árbitro deu ponto válido para o Brasil. E houve muitos e muitos replay, e o pessoal da Rede Globo falou: não, mas foi fora, foi fora. E daí o árbitro confirmou, e o locutor da Globo assim: o que importa é que é ponto brasileiro. Gente, sabe, não era para ser assim, não era para ser desse jeito. Em julho de 2015, 1º de julho de 2015, a rede de televisão tomou conta, num jornal nacional, noticiando a respeito de uma médica que estava dentro de uma circular no Rio de Janeiro, e entraram 3 assaltantes, renderam o motorista e estava apontando a arma para ela. Nisso, um policial que estava sentado no último banco, vendo o perigo daquela situação, as ameaças, sacou do revólver, foi mais rápido numa oportunidade e atingiu o assaltante. O ônibus parou, os outros correram e ele ficou ali.
todos saíram correndo. E aquela médica, eu anotei o nome dela porque merece ser relembrada, Simone de Souza. Ela começou a correr quando ela viu que o assaltante estava agonizando no ônibus. Ela voltou, pegou as luvas do assaltante, do policial, e deu o primeiro atendimento àquele assaltante que estava minutos antes com a arma na cabeça dela. E interessante que o pessoal da Rede Globo, do Fantástico, foi entrevistá-la e perguntou para ela: por que você volta para o ônibus? Por que isso? E ela responde assim: num determinado momento eu olho para dentro do ônibus e percebo que o rapaz está ainda com vida. Tinha uma pessoa, um ser humano, que tomou uma opção errada na vida, mas tinha uma vida ali agonizando. Eu não podia fazer outra coisa, sabe? Esse tipo de coisa é de que o Senhor está falando nesse texto. E uma pergunta muitas vezes não quer calar para a gente, sabe? Porque aquele homem responde para Jesus o que é mais importante. E mais importante era amar a Deus sobre todas as coisas. E daí tem uma pergunta: você sabe o que é amar a Deus de todo o teu coração e não sabe quem é o teu próximo? Como é que pode ser isso? Agora, vamos voltar na lição aqui. Nós temos no final, para alcançar a vida eterna, pela palavra de Jesus, apenas uma possibilidade. Ele diz assim: vá e faça o mesmo. E eu queria destacar desse texto 3 lições maravilhosas que a gente consegue ver em alguns 3 versículos apenas desse texto, que tem lições muito preciosas. A primeira está no verso 33, que diz assim: mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Primeira coisa que nós temos que aprender é que o Senhor nos coloca para termos vida eterna, que nós tenhamos, antes de tudo, visão. Visão é diferente de olhar, porque olhar todos olharam. Tem muitas pessoas que olham, mas não veem. E é interessante que aqui ele teve piedade dele, ou seja, compadeceu-se dele, ele teve visão. E a visão que o Senhor está nos instruindo aqui de uma forma bem clara é olhar as pessoas que estão à nossa volta. A exemplo desse samaritano, é olhar com os olhos de Deus, olhar com os olhos de Jesus. Já citei muitas e muitas vezes aqui um livro que foi um best-seller, escrito em 1896 pelo Charles Sheldon, chama assim: Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quantas e quantas vezes, diante de situações, nós temos que nos perguntar: se fosse Jesus no meu lugar, o que faria? Tenho certeza que muitas e muitas coisas mudariam na nossa vida. Muitas e muitas coisas efetivamente seriam transformadas na nossa vida, sabe? E isso é muito importante porque nós ainda passamos para o outro lado. Nós ainda, como diz algumas expressões, traduções, diz assim: passar de largo, ou finge que não olhou, ou finge que olhou, mas não viu. E nós muitas vezes passamos de largo. Nós passamos de largo pela prostituta, nós passamos de largo pelo drogado, nós passamos de largo pelos menores de rua, nós passamos de largo pelos mendigos, sabe? E não precisa ir muito longe, basta olhar as ruas da nossa cidade. Nós passamos de largo. Nós achamos que muitas vezes não é conosco, sabe? E o Senhor diz assim: vá e faça o mesmo. A segunda lição nós vemos no verso 34. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando neles vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Ou seja, o samaritano não teve apenas uma visão,
Ele teve algo chamado disposição. Ele teve uma ação. Gente, e aqui, pensem comigo. Deus viu nós caídos, cada um de nós caídos no pecado, e Ele viu, Ele tinha uma visão. Agora, Ele não ficou só na visão, Ele partiu para uma ação. Ele enviou Jesus, o próprio Deus encarnado. Jesus, o Deus encarnado, é a ação de Deus. Deus sem Jesus é uma visão sem ação. Deus na nossa vida, sem Jesus encarnado, sem Jesus numa cruz, é só uma visão de Deus a nosso respeito. E se assim não acontecesse, inferno, não tem outra saída, seria o inferno. Então não basta ter visão, nós precisamos ter atitude, nós precisamos ter postura. Quantas e quantas pessoas se perdem porque até sabem o que precisa fazer, viram, mas não sai da sua linha de conforto, não atuam. E em terceiro e último lugar, nós precisamos de um investimento. Olha o que está no verso 35, diz assim: no dia seguinte Deus deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aqui nós vemos na vida do samaritano um investimento total. Porque se o texto camasse pura e simplesmente entregou 2 denários e foi embora, não foi assim que acabou o texto. O texto diz: eu entrego 2 denários, olha, cuida dele, e quando eu voltar, tudo que você tiver gasto eu te pagarei. Ou seja, houve um investimento total, não houve medida. E quantas vezes nós temos até a visão, nós temos até a disposição, mas nós vamos até certo ponto, dali não passamos. Sabe, é como aquele que peca e peca contra nós. A gente fala assim: eu vou até ele, mas se ele engrossar, eu viro as costas. A gente coloca medida. Gente, Deus em relação a nós, Ele teve uma visão lá na eternidade, como condição da nossa existência, o nosso perdão. Mas não foi na nossa só a visão, Ele teve uma ação. Ele encaminhou Jesus, o seu Filho amado, e Ele investiu tudo. Sabe por quê? Porque houve morte, e morte de cruz. É um investimento total, sabe? Uma mãe de 26 anos parou ao lado do leito do filhinho, que estava morrendo de leucemia. Embora o coração dela estivesse pleno de tristeza e angústia por aquela situação, ela também tinha um forte sentimento de determinação. Como qualquer outra mãe, ela gostaria que o seu filho crescesse, que ele realizasse seus sonhos. Agora isso não seria mais possível, por causa da leucemia terminal. Mas mesmo assim, ela ainda queria que o sonho do seu filho fosse transformado em realidade. Ela tomou a mão do seu filho e perguntou: Billy, você alguma vez já pensou o que você gostaria de ser quando crescer? Você já sonhou o que gostaria de fazer com a sua vida? Mamãe, eu sempre quis ser bombeiro quando eu crescer. A mãe sorriu e disse: vamos ver se podemos transformar esse sonho, vamos ver o que é possível. Mais tarde, naquele mesmo dia, ela foi ao corpo de bombeiro local, na cidade de Phoenix, no Arizona, onde se encontrou com um bombeiro de enorme coração. Esse bombeiro chama-se Bob. Ela explicou a situação do seu filho e seu último desejo, e perguntou se seria possível que o seu filhinho de 6 anos pudesse dar uma volta no quarteirão, no carro de bombeiro. O bombeiro Bob disse assim: nós podemos fazer mais que isso.
Se você tiver com o seu filho pronto às 7 horas da manhã, na próxima quarta-feira, nós faremos um bombeiro honorário por todo dia. Ele poderá vir para o quartel, comer conosco, sair para atender as chamadas de incêndio, tudo o que acontecer. E se você ainda nos der a medida dele, nós conseguimos um uniforme verdadeiro para ele, com chapéu, com emblema do nosso batalhão, um casaco amarelo do tipo daquele que nós vestimos e botas também. Afinal, tudo isso é fabricado aqui mesmo na cidade, não vai ser difícil nós conseguirmos rapidamente. 3 dias depois, o bombeiro Bob pegou o garoto Billy, vestiu o seu uniforme de bombeiro e escoltou-o do leito do hospital até o caminhão de bombeiros. Billy ficou sentado na parte de trás do caminhão e foi levado até o quartel central. Naquele momento, Billy estava no céu. Ocorreram 3 chamadas naquele dia na cidade de Fênix, e Billy acompanhou todas as 3. Em cada chamada ele foi em um veículo diferente. Ele foi no caminhão-tanque, ele foi na van dos paramédicos e até no carro especial do chefe do corpo de bombeiro ele andou. Ele também foi filmado por um programa de televisão local. Todo o seu sonho foi realizado. Todo o amor e atenção que foram dispensados a ele acabaram por tocar Billy tão profundamente que ele viveu mais 3 meses além daquilo que os médicos estavam previndo que seria a sobrevida dele. Uma noite, todas as suas funções vitais começaram a dramaticamente caírem. A sua enfermeira-chefe, que acreditava no conceito de que ninguém poderia morrer sozinho, começou a chamar para o hospital toda a família. Então ela lembrou que o Billy tinha passado como um bombeiro e ligou para o chefe e perguntou se seria possível enviar um bombeiro para o hospital naquele momento de passagem para ficar com o Billy. O chefe do bombeiro respondeu: nós podemos fazer mais que isso. Nós estaremos aí em 5 minutos. E faça-me um favor, quando você ouvir as sirenes e ver as luzes dos nossos carros, avise no sistema de som que não se trata do incêndio, é apenas um corpo de bombeiro vindo visitar mais uma vez um dos seus mais distintos integrantes. E você poderia abrir a janela do quarto dele? Obrigado. 5 minutos depois, uma van e um caminhão, uma escada Magiro chegaram ao hospital, estenderam a escada até o andar onde Billy estava, e 16 bombeiros subiram pela escada até o quarto de Billy. Com a permissão da mãe, eles entraram, abraçaram o menino e manifestaram ali o quanto eles o amavam. Com um sopro de vida, Billy olhou para o chefe e perguntou: chefe, eu sou mesmo um bombeiro? Billy, você é um dos melhores, disse o chefe. Com essas palavras, Billy sorriu, fechou os olhos pela última vez. Queridos, nós podemos fazer mais. A instrução para todos é: tornem-se padrão. É isso que Paulo nos ensina, inspirado por Deus. Aquele padrão que vale a pena ser seguido, padrão que faz diferença na vida dos outros. E para isso nós não podemos perder a visão, sabe? Nós não podemos ter a nossa visão embaçada pelas contingências, pelo corre-corre da nossa vida, do dia a dia, por mágoas, por angústias. Nós precisamos ter a visão clara. E não basta ter visão, nós precisamos ter atitude, postura. Quantas e quantas pessoas deixam oportunidades passar, e as pessoas perecem por causa disso. E que a vida de vocês seja um investimento total para o reino. Diante das circunstâncias que vêm, diante da situação difícil que cada um passa no dia a dia, e quando pessoas que te cercam, sabe, buscam em você uma resposta, ou um abraço, ou um olhar,
O ideal seria que você olhasse e pudesse falar assim: eu posso fazer mais que isso, muito mais. E como disse Cora Coralina em um dos seus lindos poemas: eu não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido senão tocarmos no coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, muitas vezes basta ser braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela seja nem curta nem longa, mas seja intensa, seja verdadeira. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina, sabe? A parábola do bom samaritano tem sido alvo de diversas interpretações. Muitas e muitas acreditavam que Jerusalém representava o paraíso e Jericó o inferno. O homem caiu no meio e aqueles que passaram de largo poderiam dizer assim que era a lei e os profetas que não podiam salvar. E de repente apareceu o samaritano, que é Jesus, que investiu tudo. Levou para a hospedaria é a igreja, entregou ao pastor, dizendo que os 2 denários poderia significar os sacramentos, a ceia, sabe? A ceia do Senhor e o batismo. E que aquilo que ele viria a pagar mais seria uma promessa dele: eu vou voltar. E não tem nada de errado numa interpretação desse tipo, sabe? Mas a gente não pode perder de vista a pergunta central do texto: quem é o meu próximo? Na parábola do bom samaritano, Jesus responde que o próximo é todo, não é algum, é todo aquele que necessita de amparo, independentemente de quem seja. E como instruiu Paulo, em Colossenses 3, 23, 24, estou acabando, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Vamos orar? Pai, maravilhoso quando podemos nos dirigir a um Deus que é todo-poderoso, soberano, onisciente, onipresente, onipotente, mas nos permite que o chamemos de Pai. Nós queremos neste momento, Senhor, manifestar nossa gratidão. Gratidão a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor já fez por nós, mas de modo especial por quem o Senhor é, nosso Deus e Pai. Recebe no seu trono, em primeiro lugar, a nossa gratidão, e se logramos mercê diante de vós, guia-nos por veredas eternas, para que sejamos padrão, de comportamento, para que sejamos, sabe, padrão de amor, para que sejamos padrão de fé, para que nós sejamos éticos, pessoas dos quais o Senhor não se envergonha de ser chamado o seu Deus. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém?